Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Ó, a Judith Polgar, numa entrevista, ela foi perguntada quais as melhores partidas que ela considera da carreira dela e considerando aspectos de ataque, tática, posicional e tudo mais. E a própria Judith Polgar, então, fez uma lista das partidas que ela considera as melhores partidas da carreira dela e essa playlist, então, do canal são exatamente essas partidas, tá bom? Então são as partidas favoritas da própria Judith Polgar. Nessa partida de hoje ela está jogando contra o Alexei Shirov. Essa partida foi de 1994. O Alexei Shirov sempre figurou aí e continua figurando entre os melhores jogadores do mundo. Em 98, se eu não me engano, ele foi considerado aí o quarto, ele estava entre os 4 melhores jogadores do mundo. Tá bom? Então realmente um jogador fortíssimo. E aqui a Judith Polgar está jogando de pretas. Antes de começar a partida, eu quero contar para vocês uma coisa que eu fiquei muito feliz, que eu estou recebendo alguns comentários aí no canal de deficientes visuais que estão então acompanhando o canal e estão comentando aí que estão conseguindo acompanhar as partidas e tudo mais pela descrição e tal, pela narração. Em algumas das narrações, eu não sabia disso, fiquei surpreso, fiquei feliz. Em algumas das narrações provavelmente não estavam de forma ideal, então, para quem é deficiente visual. Então eu vou procurar, tá, gente, daqui para frente sempre o máximo possível combinar aí a fazer a narração da partida de uma forma que também atenda aí os deficientes visuais, tá bom? Muito bacana, muito obrigado pelos comentários de vocês e com certeza uma demanda muito válida e vai ser cumprida aqui no canal. Bom, bora lá ver essa partida, gente? Então tá bom. O Alexei Shirov tá de brancas e ele começa com E4. Tem o C5 então pela Judith Polgar, a defesa siciliana. Cavalo em F3, E6, a variante francesa então da defesa siciliana. D4 foi jogado, peão toma D4, cavalo toma em D4, cavalo C6, cavalo aqui em C3, D6, G4. Então o Alexei Shirov vai para essa variante agressiva aqui. É muito parecida, inclusive, com a variante da partida passada da Judith Polgar, que eu mostrei aqui no canal também, tá bom? No caso, a Judith estava de brancas. Bom, G4 então foi jogado. As brancas vão atacar na ala do rei. A6 então, pela Judith Polgar. A ideia é jogar B5, né? Depois, claro, de defender o cavalo. Provavelmente aqui o bispo vai desenvolver em B7 no futuro, tá bom? Então A6 foi jogado, bispo em E3, cavalo de G em E7, cavalo voltando então para B3 e B5. Aqui a Judith Polgar já começa a expansão na ala da dama e aqui F4, o Alexei Shirov consolidando então um ataque na ala do rei. Bispo B7, dama em F3, é uma configuração perigosa aqui para a dama, né? Na mesma diagonal do bispo de Casas Claras, mas tudo bem. E aqui, gente, o lance esperado, o lance teórico na época, seria o lance cavalo aqui em A5, tá bom? Já liberando aqui a diagonal do bispo, propondo umas trocas aqui com a entrada de dama e tudo mais, tá? Então, o lance esperado aqui, provavelmente pelo Shirov, seria cavalo em A5, mas a Judith Polgar vai para uma ideia diferente. E se você então quiser encontrar, né, esse lance que a Judith Polgar faz aqui já na abertura, já no lance 10, um lance bastante agressivo, mostrando o estilo dela realmente único de jogar xadrez. E o lance jogado aqui pela Judith Polgar é esse maravilhoso lance G5, e é o lance inclusive recomendado pelo Stockfish. E qual que é a ideia, gente? A ideia é desviar esse peão aqui que está em F4, que está segurando a casa de E5, para o cavalo poder jogar em E5. Então, o cavalo vai ganhar uma grande atividade estando em E5, o bispo vai ganhar atividade, e é compensação mais do que suficiente aí por um peão, tá bom? Então, G5 foi jogado, já a partida já começa a ficar interessante. Peão toma, cavalo então conseguiu o que ele queria, ir para E5, dama volta aqui para G2, a dama está mantendo aqui defesa em G4 e em E4 também. O cavalo também está defendendo em E4. E aqui B4, então, jogado pela Judith Polgar, desviando uma das defesas, né, do peão de E4. Cavalo em E2, então, o cavalo recuando para E2. E aqui, mais uma vez, gente, a Judith Polgar vai para um lance sensacional. Já no lance 13 aqui, ela já sacrificou um peão. E agora ela continua a partida com H5. Olha só que legal.
esse lance aqui da Judith Polgar. A partida continuou com o peão toma em H5. E por que que ela fez isso? Agora ela quer a casa F5, né, para o cavalo dela. Eu vou voltar aqui, ó. O peão, quando ele estava aqui em G4, ele está segurando a casa F5. Agora, quando o peão tomou em H5, a casa em F5 está livre para o cavalo. E é exatamente o que a Judith Polgar joga. Cavalo aqui em F5. É claro, o peão não pode capturar, senão o bispo vai capturar a dama, né? E esse cavalo, além de tudo, está atacando o bispo aqui em E3, né? Então, um lance forte aqui da Judith Polgar. Uma possível continuação, tá bom, gente? Seria realmente o peão tomar o cavalo aqui, mas não foi o lance jogado. O lance jogado foi bispo em F2. Eu vou voltar e vamos dar uma estudada nessa variante aqui rapidinho, ó. Se o peão toma cavalo, bispo toma dama em G2, e depois de bispo G2, a torrinha 8 está atacada. Então, por exemplo, torre C8, e aqui as brancas poderiam continuar com H4, por exemplo, cavalo em C4, atacando aqui o bispo em E3, bispo F2, E5 e grande roque. Seria uma posição possível de jogar, é um pouco melhor para as pretas, mas completamente jogável aqui pelas brancas, tá bom? Apesar de estar sem a dama no tabuleiro, tá com duas peças menores a mais, tá com dois peões a mais e tá com bastante atividade para as peças. Seria uma partida complicada, tá bom? Mas depois de cavalo F5, então, o Shirov não vai para essa linha e o bispo dele está atacado em E3, ele volta então o bispo para F2. E a partida continua, então, se você quiser achar o próximo lance da Judith Polgar, é o lance número 15 e mais um lance surpreendente. Em tão poucos lances, né? Começo da partida praticamente, tantos lances surpreendentes. Então, eu vou dar mais alguns segundos. O lance jogado aqui pela Judith Polgar foi dama capturando aqui em G5. Olha que lance bonito, né? Qual que é a ideia, né? Você fala assim, essa dama pode ser capturada agora. O Shirov não captura, tá? O Shirov vai para outro lance. Mas caso a dama capture aqui em G5, a possível continuação seria cavalo em F3, dando cheque, então, e dando um duplo. E depois de rei D1, o cavalo capturando em G5 e o peão de E4 não pode capturar o cavalo de F5 porque estaria caindo a torre lá de H1 pelo bispo que está em B7, tá bom? Então, muito legal, né? Esse lance aqui, dama toma G5 aqui pela Judith Polgar. A partida continua então com o cavalo em A5. Esse cavalo está atacando esse bispo sozinho aqui de B7, que está criando tanta confusão nessa longa diagonal, né? Esse bispo realmente está sendo um monstro aí nessa partida. E a partida continua agora com um lance simplesmente maravilhoso e vencedor da Judith Polgar. É o lance 16, então vai ser o lance 16º da Judith Polgar. E aqui ela faz um lance e já dá para dizer que ela está com a partida totalmente ganha, tá bom? É um lance muito bonito, realmente. E o lance que a Judith Polgar joga aqui é o lance cavalo aqui em E3. Olha só que lance bonito, né, gente? Você fala assim, é o seguinte, bom, esse cavalo está atacando a dama. O que acontece se a dama capturar aqui em G5? Simplesmente, cavalo em F3 seria checkmate. Olha que bonita a posição, né? Olha que bacana isso que a Judith Polgar está montando aqui no tabuleiro, né? Então, muito bacana esse lance cavalo em E3. Esse cavalo em E3 ataca a dama, ataca o peão de C2. E ele não pode ser capturado, esse cavalo. Na verdade, se as brancas capturarem o cavalo aqui em E3, não foi o lance jogado, mas se as brancas jogam bispo toma em E3, as pretas jogam dama toma em E3, com a terrível ameaça de cavalo F3, seguido de dama D2 com checkmate. Tá? E assim, não tem como as brancas segurarem a casa de D2 agora, né? Esse cavalo aqui em E2 está cravado, esse cavalo aqui em A5 não consegue muita coisa. Você fala assim, mas eu vou voltar ele aqui então para B3. E aí as pretas nessa variante, elas conseguem defender aqui em D2, mas as pretas ficam ganhas depois de bispo também em E4 aqui, arruinando a posição das brancas, tá bom? Então realmente um ataque fortíssimo aí, depois de cavalo em E3. Bom, a dama está atacada, o Shirov continuou ainda a partida com dama em G3. E aí aqui a Judith Polgar poderia ter capturado aqui em C2 primeiro, mas ela já vai simplificando a partida e vai para um final vencedor com dama toma em G3, cavalo toma em G3 então, e aí sim, cavalo toma em C2 cheque, rei em D1, cavalo então capturando a torre em A1, e agora esse bispo aqui em B7 está solto, né? Cavalo toma B7, e depois de B3 então, para poder ajudar o retorno desse cavalo, né? Para esse cavalo poder voltar para a partida, então um lance muito importante B3, o cavalo em A1 quer voltar ao jogo, peão toma, cavalo toma aqui em B3, rei em C2,
cavalo em C5 e o cavalo voltou então para a partida, são e salvo, cavalo toma, peão toma e bispo aqui em E1 então. Procurando uma maior atividade, provavelmente vindo para a casa de C3, tá bom? Cavalo em F3 foi jogado, bispo então em C3, atacando aqui a torre em H8, cavalo D4, cheque bloqueando o bispo, muito bacana essa manobrinha de cavalo da Judith Polgar, rei em D3 então, bispo D6, esse bispo veio para D6, ele quer vir aqui para E5 para ajudar aqui e colocar o bispo também nessa diagonal importante. Bispo em G2, bispo em E5, então parando esse peão de E4 completamente, não deixando o bispo de G2 ganhar atividade. Esse bispo de G2 não está fazendo muita coisa aí nessa posição. Rei em C4, atacando o peão de C5, e aqui um lance muito bonito da Judith Polgar, rei E7, deixando então o peão de C5, sem nenhum problema. Torre A1 foi jogada, e você fala, o que aconteceria se o rei capturasse aqui em C5? Bom, aqui tem uma sequência vencedora aqui com torre de H em C8, cheque, e esse rei vai tomar checkmate em mais alguns lances aí, depois de rei B4, uma possível continuação, uma perseguição realmente aí ao rei, e culminaria, tá bom, com checkmate aí em mais alguns lances. Seria realmente uma sequência de checkmate, tá bom? Então aqui eu vou voltar, depois de rei em E7, o lance jogado foi torre em A1, e aí depois a partida seguiu com cavalo C6, e o Shirov abandonou a partida. Abandonou porque aqui é um final vencedor para as pretas, né? As pretas conseguiram aqui anular uma peça que seria muito forte, que seria o bispo de casas escuras. Estão propondo a troca, é muito difícil de recusar essa troca, para não piorar a posição, né? O bispo de casas claras não está fazendo muita coisa e as pretas com certeza vão conseguir aí levar esse final para uma vitória. Tá? Uma possível continuação aqui seria bispo toma em E5, cavalo toma em E5 cheque e rei toma C5, torre de A em C8 cheque, ó, rei D4, cavalo aqui em G4 já atacando o peão de H2, e aí depois de E5 provavelmente torre de H em D8 cheque, rei E4, torre C4 cheque. A gente vê como a posição vai ficando muito ruim, né? Rei F3, torre D2, o cavalo está protegido, né? O cavalo de G4 está protegido pela torre C4, e cavalo E4 então bloqueando para poder capturar o cavalo de G4, mas simplesmente cavalo capturando em E5 cheque, rei G3, torre toma em B2, e aqui não precisa continuar, né? Aqui a gente vê que realmente, só para ilustrar, né, pessoal, para ver que realmente a posição das pretas seria completamente vencedora, estava completamente vencedora, né? Então depois de cavalo C6, o Alexei Shirov abandonou então a partida, e aí mais uma partida brilhante da Judith Polgar. Esse é o lance 29 que o Alexei Shirov abandonou então a partida, mas dá para se dizer que no lance 16 a Judith Polgar já estava completamente ganha. Eu vou voltar aqui para o lance 16, e o lance jogado foi esse lance maravilhoso aqui de cavalo em E3, né? Esse lance aqui, olha que bacana, né? Esse lance de cavalo em E3 foi o lance vencedor aí da Judith Polgar, ganhando então praticamente no lance 16 aí do Shirov. Claro que a partida continuou, o Shirov quis ver, né? Quis tentar mais um pouquinho aí, mas a Judith Polgar realmente fez os lances muito precisos aí e levou com tranquilidade a partida para uma vitória. Legal, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, de mais uma partida aí da Judith Polgar, então da playlist das partidas favoritas da Judith Polgar. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!